galera, beleza? Para honra e glória nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 86 de 365 dias com o Senhor, agora no ano de 2026, graças a Deus. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E seja bem-vindo a mais esse dia, que é 1 Crônicas, capítulo 3, graças a Deus. E aqui no caso, é a segunda parte, são as crônicas, no caso, são os feitos dos reis, baseado na família de Judá, porque até aqui, no caso, Primeira Reis e Segunda Reis é baseado mais na família, nas 10 tribos de Israel. Mas aqui no caso, em Primeira e Segunda Crônicas, é baseado mais nos reis de Judá. Então aqui nós temos diversos pontos de vista a respeito dos mesmos fatos, nas mesmas épocas, e mostrando justamente todo esses dois momentos, né? A tribo de Israel, as 10 tribos, e a tribo de Judá sozinha. E como Deus estava trabalhando ao redor e o tempo inteiro. E justamente aqui nós já estamos vendo o contexto do povo sendo levado para a Babilônia, do povo sendo levado cativo para a Babilônia. E aqui, né, nós já estamos vendo as profecias que lá atrás foram faladas já se cumprindo. Quais eram essas profecias? Era que se o povo abandonasse a aliança, abandonasse a lei, abandonasse o Senhor, eles iriam necessariamente cair em processos muito ruins. E um deles, justamente, era o exílio. E, infelizmente, nós estamos vendo isso aqui acontecer. E vamos lá. Esse é o nosso dia 86, graças a Deus. 1 Crônicas, capítulo 3. Os filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebron. E aqui, né, a gente já, graças a Deus, a gente já conhece, já passamos por isso. Mas aqui o mais velho, Aminon, teve todo aquele problema lá com a irmã e tudo mais. O segundo, olha, entre os filhos de Davi tinha um chamado Daniel, olha que bacana. Inclusive Daniel, profeta do Senhor, homem de Deus, homem muito amado por Deus. E se Deus quiser, lá na frente nós vamos ler a história dele, e é muito linda, como Deus usa ele. E aí vai passando e tal. Adonias também, Adonias era um filho de Daniel, ou filho de Davi, ó, filho de Daniel. Daniel não teve filhos não, no caso o profeta Daniel. Sua mulher Iglá, pronto. Estes são os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebron, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos. E aqui agora, aqui foi um grupo, e agora vai ter outro grupo de filhos. Outro grupo aí, ó. Tá? Olha, lembra de Natã? Então, Natã. Natã, no caso, tinha Natã profeta e tinha Natã filho de Davi. E aqui no caso, Salomão. No caso, Salomão ele já nasce dessa segunda leva, né? De quando Davi já estava reinando em Jerusalém. E aí vai passando todo esse povo. Os reis de Judá. O filho de Salomão foi Roboão. O filho de Roboão foi Abias. E aqui nós vamos passar também, porque é toda aquela genealogia dos reis que, graças a Deus, nós acabamos lendo a história de todos eles. E aí vai passando, filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem, os filhos de Josias, e aí vai passando também, papapá. Lembra aqui Joaquim? Então, Joaquim, um dos últimos. Zedequias, Salum, e aí vai passando Joaquim, tal, pronto, Zedequias. A linhagem real pós-exílio. E aqui o negócio já começa a ficar interessante. Por quê? Porque aqui, no caso, o exílio ele foi 80 anos. Israel passou 80 anos exilado na Babilônia. E o texto, no caso, ele se mantém trazendo tanto o antes do exílio e o depois do exílio. O dentro do exílio, nós vamos ter textos específicos, nós vamos ter profetas específicos. Mas aqui seguindo justamente essa linhagem e seguindo justamente essa ordem cronológica. Esses são os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro. Lembra que Joaquim foi levado para o cativeiro na Babilônia? E lá na Babilônia ele acabou até os últimos dias de sua vida comendo na mesa do rei da Babilônia? Então. E aí vai, os filhos dele, tal. Esses são os filhos de Pedaías, papapá, esse pessoal todo aí. Se você quiser ir lendo, pode ir pausando e vai lendo. Mas vamos pular aqui, porque aqui é essa parte de genealogia. Esses são os descendentes de Ananias. Papapá, vai passando.
E vamos lá, pronto. 2 Crônicas, capítulo 4. Os outros descendentes de Judá. E aí, de novo, genealogia. Estes também foram os descendentes de Judá. E aí vai falando todo descendente. E olha, por que isso tudo é importante? Porque, só abrindo um parêntese aqui, para a gente voltar aqui esse texto. Esses textos, né, essas genealogias. O que acontece? Jesus, o nosso rei, nosso Messias, ele vem de uma linhagem. A linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. A linhagem de Davi. E justamente quando Israel foi levado à Babilônia, e tudo isso documentalmente aprovado pela lei do Senhor e por diversos outros documentos extra-bíblicos, quando Israel volta, no caso, a nação de Israel sai da Babilônia e volta para a terra de Canaã, ali, no caso, as famílias voltam, as gerações voltam, as pessoas voltam. E essa linhagem, ela continua. E essa linhagem continua até a época de Cristo, que no caso são 14 gerações depois do exílio. E nós conseguimos justamente mapear toda essa genealogia, desde Abraão até Cristo, fazendo essa ligação direta. Por isso que é tão importante esses registros, porque justamente nesses registros é que prova que Jesus é filho de Davi e que Davi é filho de Abraão. Então faz toda essa conotação, faz toda essa ligação. Tanto que Cristo ele tem duas genealogias, a genealogia logo de João e a genealogia de Lucas. E no caso, essas duas genealogias ela acaba se complementando para mostrar que Cristo ele veio da genealogia de Davi, que por sua vez veio de Abraão. E diga-se de passagem, a parte de Maria ela vem de Natã e a parte de José ela vem de Salomão. Ou seja, Jesus ele veio literalmente de Davi, tanto parte de pai quanto parte de mãe. Só por isso que é importante todas essas genealogias e tudo mais. Mas assim, vamos pular por causa do horário, por causa do tempo. E aí vai passando muita gente, Tan, Assu, tal, muita gente. Agora, esse texto aqui é muito importante, esse trecho aqui é muito importante. E aí você vê, aqui para trás genealogia, aqui para frente genealogia. Mas em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, nós temos aqui. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores dei à luz. E aí você vê, né? E aí você vê, Jabez, o nome dele foi dado porque sua mãe, com muita dor, deu ele à luz. Jabez orou ao Deus de Israel. E aí você vê, quando nós oramos ao Deus de Israel, coisas extraordinárias acontecem. Jabez orou ao Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. E olha, esses dois versículos aqui, eles falam de Jabez. E daí a genealogia continua. Agora, por que Deus fez questão de parar toda a narrativa da genealogia, falar de Jabez e daí continuar? Aí que tá. Porque, eu não sei qual era a intimidade que Jabez tinha com Deus. Eu não sei quanto tempo Jabez andava com Deus. Eu não sei quanto tempo Jabez se dedicava a Deus. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que Jabez orou a Deus. Eu sei que Jabez entregou sua vida a Deus. Eu sei que Jabez se rasgou a Deus e pediu: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me de dores. E Deus atendeu seu pedido. Olha, eu não sei qual a sua história, eu não sei qual a sua vida, eu não sei o que é que você passou e o que é que você passa e o que é que você vai passar. Mas Deus sabe. Peça ao Senhor para ser contigo. Peça ao Senhor para te guiar. Peça ao Senhor para cuidar de você e tenha certeza, Ele vai cuidar de você. Vai cuidar do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Fique em paz, porque é Ele quem garante. E aqui vamos seguindo. E aí vai falando de Quelube, irmã de Subá, Meir, pai de Estom, e aí vai passando com a gente. Esses foram os filhos de Kenaz, e aí vai passando, é tanta gente, mas vamos seguindo. E vão passando. Os descendentes, agora os descendentes de Simeão.
No caso aqui, esses foram os filhos de Selá, filho de Judá. Lembra de Judá? Então, Judá teve os filhos. E aqui, os descendentes de Simeão. E aí vai passando os descendentes de Simeão. Cadê? E aqui voltamos. Essa é a lista dos líderes de seus clãs. Suas famílias cresceram muito e por isso foram aos arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas, numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia passagem para os seus rebanhos. Os 500 desses simonitas, liderados por Pelatias, Nearias e Refaías e Uziel, filho de Ize, invadiram as colônias de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. Por que tudo isso aqui é muito importante? Porque aqui Deus está mostrando como é que a terra estava sendo ocupada e estava sendo trabalhada nesse período. Um período antes do exílio, durante o exílio e pós-exílio. Para justamente mostrar que a terra de Israel ela sempre esteve em trabalho, digamos assim. A terra de Israel nunca foi de fato abandonada e largada. Sempre teve pessoas, sempre as pessoas habitaram ali. E vamos seguindo. 1 Crônicas, capítulo 5. Os descendentes de Ruben. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos, e dele tinha vindo um líder, os direitos de um filho mais velho foram dados a José. E aí você vê, José não era o filho mais velho, pelo contrário, José era o filho mais novo. Mas por que José acabou recebendo os direitos do filho mais velho? Aí que tá. E Deus ele faz isso. A lógica de Deus é diferente. Deus ele capacita quem ele quer. Deus escolhe quem ele quer. Deus ele coloca ali no trabalho quem ele quer. Aos olhos humanos, José era o mais inexperiente. Aos olhos humanos, José era o que menos deveria ser o filho mais velho, porque ele não tinha nascido depois. Mas Deus preparou José para cuidar não só da sua família, mas do mundo inteiro. Por isso que José recebeu a bênção de filho mais velho. Saiba de uma coisa, Deus está te preparando. Deus está cuidando de ti, Deus está preparando você para alcançar e fazer coisas que só Ele pode usar você para fazer. Fique em paz, Deus está te preparando. Os filhos de Ruben, e aí vai seguindo, o filho mais velho de Israel foram, e aí vai seguindo. E esse Enoque aqui não é Enoque, o profeta do Senhor que andou com Deus e Deus levou, não. É Enoque, filho de Ruben. Mas vamos seguindo. Esses foram os parentes dele, tal. Vão passando. Aqui são os descendentes agora de Gade. Vão passando também. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. E aí você vê, no meio aqui de um registro histórico de genealogia, Deus deixa claro que esse pessoal aqui, eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados, tal. A tribo de Ruben e de Gade e metade da tribo de Manassés. Tinham juntado esses homens e tudo mais. Mas por que Deus fez questão de falar, olha, eles confiaram em mim, clamaram a mim e eu dei a vitória? Porque, isso tem que estar sendo sempre lembrado. Na nossa vida, felizmente ou infelizmente, nós temos luta. Mas nós temos que lembrar que quando nós clamamos a Deus, essas lutas não passam de nada. Porque é Deus quem nos garante a vitória. Isso faz parte de nós. Nós precisamos lembrar disso. É Deus quem garante a vitória. E por isso estava sendo lembrado aqui no registro histórico.
Tomaram dos agarenos o rebanho de 50 mil camelos, 250 mil ovelhas e 2 mil jumentos. Também fizeram 100 mil prisioneiros, e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. E aí você vê, olha aqui, nós estamos aqui no contexto do exílio. Os descendentes da metade da tribo de Manassés. Lembra que a tribo de Manassés ela estava dividida? Então, a metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã até Baal-Hermon. Isso é, até Seir, no Monte Hermon. E aqui vai falar do chefe das famílias. E vamos seguir por causa, né, do horário. Se você quiser ir lendo aqui, pode ir parando. Mas a intenção não é essa, porque isso aqui são registros históricos. Então, se a gente parar para ler cada nome aqui, vixe, vai demorar muito. Mas vamos lá. Os descendentes de Levi, e aqui no caso, né, são... eu não sei se é a última tribo, né? Talvez pela ordem sim. Mas fato é, aqui é uma das tribos, e essa é a tribo que Deus estabeleceu como sacerdotes. A tribo dos sacerdotes. Essa tribo aqui é muito interessante porque eles não tiveram a herança, digamos assim. Porque a herança da tribo de Levi é o próprio Deus. Isso é muito lindo. E aí vai falando, né? Gerson, Coate, Merari. Esses foram os filhos, e aí, né? Os filhos de Coate. Anrão, Isa, Hebron, Uziel. E vamos seguir. Arão, Moisés, Miriam. Vamos seguir. Vamos passar. Aqui é muita gente. E detalhe, todas essas genealogias é justamente até o período do exílio. Ou seja, aqui as genealogias elas estão sendo atualizadas. As últimas genealogias que nós tivemos, elas iam até Moisés ali, e depois iam até Davi. E agora iam de Davi até o período do exílio. Isso, no caso, são as atualizações da genealogia. E sim, as próximas genealogias, elas são maiores ainda, porque, né, a genealogia, o tempo vai passando, a genealogia vai aumentando. Então, são mais textos que a gente vai pular, né, tá, do tempo. Mas vamos seguir. Os músicos do templo. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram louvor diante dos tabernáculos, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. E aí você vê coisa bela. Existiam pessoas específicas para poder entoar louvor a Deus, ministrar o louvor a Deus ali diante do tabernáculo. E seguiram essas ordens, olha, e seguiram essas ordens, ó, de forma posterior. Cadê? Aqui. Até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Olha, justamente desde lá de trás até a construção. Isso é fidelidade. É isso que Deus quer de nós. Olha, e justamente se a gente parar para pensar, essas instruções elas vieram desde Moisés. Porque quando Moisés ele estabeleceu, através de Deus, ele estabeleceu cada função, essas funções se estabeleceram. Não especificamente essa função do louvor, mas a função do cuidado do templo, do cuidado dos utensílios, do cuidado das tendas, do cuidado da parte que é levada. E assim foi seguido. Os coatitas, os gersonitas e os meraritas, eles seguiram essas funções específicas e todas as tribos de Israel se mantiveram. O que é que nós aprendemos com isso? A fidelidade naquilo que foi ensinado. Aquilo que nos foi ensinado, nós devemos seguir. Ah, mas o mundo está assim, o mundo está assado. Não importa. Nós vamos seguir aquilo que Deus nos ensinou. É isso que importa. Esses são os que ministravam junto aos seus filhos, dentre os coatitas. E aí vai seguindo esse pessoal todo. Vamos seguir. E vamos seguir aqui. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Mas eram Arão e os seus descendentes que cuidavam do sacrifício do altar e do holocausto, das ofertas do altar de incenso e de todo o serviço no lugar santíssimo, como também do sacrifício de propiciação por Israel,
conforme tudo que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. E aí você vê, né? Apesar dos levitas, a tribo de Levi receber aquela incumbência, mas eram os descendentes de Arão que cuidava dos sacrifícios dos holocaustos. Por que isso aqui é tão importante? Porque assim, ó, há uma necessidade, e Deus ele estabelece uma necessidade de seguir o rito. Ele estabelece a forma que é. Cada tribo tinha a sua função. E cada um na sua tribo tinha a sua função específica. Da mesma forma que é o corpo de Cristo. Às vezes uma pessoa pode dizer, mas eu estou aqui só limpando a igreja. Nossa, seu trabalho é fundamental. Mas eu estou aqui só limpando os bancos. Seu trabalho é fundamental. Mas eu estou aqui só recolhendo os copinhos. Seu trabalho é fundamental. Porque se não há quem faça determinadas coisas inclusive que a gente nem vê, todo o andamento não funciona. Isso tudo é para Deus, isso tudo Deus está nos mostrando o quê? Precisamos verdadeiramente entender que cada função é específica e que cada função é fundamental para todo o andamento. Imagina aqui se a tribo de Levi falasse, não, nossa função agora é cuidar da guarda, como por exemplo a tribo de Judá cuidava. E agora? Não, nossa função agora é cuidar do comércio como a tribo de Issacar cuidava. E agora? Não, nossa função agora é cuidar do transporte como a tribo de Zebulon cuidava. E agora? Entende? Então Deus ele estabelece a função para cada um. E venhamos a seguir a função que ele nos deu. Venhamos a seguir a função que ele nos estabeleceu. Por quê? Porque isso agora é Deus. Vamos seguir por causa do horário. E aqui, a cidade dos levitas. Essas foram as cidades, as regiões dadas aos levitas, para nelas habitarem, dentre os descendentes de Arão. E o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi dado Hebrom, em Judá, com suas passagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné. Assim os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estamoa, Ilém, Debir, Azã, isso com suas respectivas passagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeon, Geba, com suas respectivas passagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate, foi sorteada 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foi sorteada 13 cidades da tribo de Issacar e de Azer, e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés que ficava em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foi sorteado 12 cidades da tribo de Ruben, de Gade e de Zebulon. Olha, esses sorteios aqui eles estão acontecendo por quê? Porque lembra que tinha que ter a tal da cidade de refúgio para poder dar aos levitas, para que sempre que alguém perdesse sua vida, sem que fosse da vontade da pessoa tirar a vida do outro, de um inocente, as pessoas que acabaram tirando a vida do outro sem a intenção, elas deveriam ir para essas cidades e lá ficar até a morte do sumo sacerdote. Então, todos os clãs de Israel eles tinham que dar as cidades aos levitas. Aqui é o caso. Assim os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas passagens. As cidades anteriores mencionadas no território de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhe foram dadas por sorteio. Alguns clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território de Efraim: Siquém, cidade de refúgio, nos montes de Efraim, e Gezer, de Jaquimoon, Bet-Horon, Aijalon, com suas respectivas cidades. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileão, com suas respectivas passagens. Os gersonitas receberam as cidades do clã metade da tribo de Manassés: Golã, e Bazã, e também essas daí. Vamos seguir aqui, porque aqui está falando o que cada tribo deu para a tribo de Levi, como cidades onde a tribo de Levi iria poder ficar. E muitas cidades, né? Pronto. E literalmente, Ramote em Gileade, em Manaim, Esbom e Jazar, com suas respectivas passagens. Olha,
Hoje, de fato, foi um dia bem interessante, porque foi um dia bem de genealogia, certo? Se Deus quiser, amanhã, dia 87, vai ser um dia melhor. Vai ser um dia que a gente, se Deus quiser, nós vamos ver menos genealogia e vamos mais para o contexto histórico ali de Israel e para os feitos do Senhor, né, sendo apresentados a nós. Para honra e glória a nós, Cristo, esse foi o nosso dia 86. Se inscreve aqui para amanhã, dia 87. Nós estarmos juntos aqui em nome de Jesus. Curte aqui, que Jesus é bom. Nós acabamos sendo instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, e é isso. Até amanhã, dia 87, em nome de Cristo Jesus. E se Deus quiser, em nome de Jesus, amanhã vai ser um dia melhor. Né? Um dia que não tem tanta genealogia e tem mais os feitos do Senhor se desenrolando nessa terra. E é isso. Let's bora, que Deus é bom, que importa. Até amanhã, dia 87, em nome de Cristo Jesus. Amém.